projeto que a gente desenvolveu no Grajaú, em parceria com o Instituto Anchieta Grajaú, que é uma organização social que trabalha lá na região do Grajaú. Ele teve como objetivo entender a presença de insegurança alimentar entre mulheres da região. E a ideia foi aprofundar esse entendimento, quer dizer, o que significa na dinâmica, né, no cotidiano dessas mulheres que são atendidas pelo IAG e as famílias, né, por essas famílias que são atendidas, o que significa insegurança alimentar. E aí, tanto do ponto de vista da dinâmica, do que elas conseguem acessar, o que elas conseguem adquirir, né, em termos financeiros. Assim. Então, entender melhor o que acontece no território e mesmo as próprias estratégias que elas identificam que poderiam melhorar o território ou que elas adotam para conseguir ter uma alimentação, seja para elas, sejam para as crianças, né, para os filhos, mais adequada, né, do ponto de vista do que elas entendem que é uma alimentação adequada. Então, o projeto ele foi desenvolvido com esse olhar, a gente fez entrevistas e aí a gente desenvolveu também esse processo metodológico, né, de oficinas culinárias com uma discussão. O que é ter um direito? Né? O que significa ter um direito? Eu acredito que ter direito como cidadão. Se eu voto, se eu pago imposto, eu tenho direito. Eu tenho direito a atendimento. O SUS ele não é de graça, a gente paga o SUS. É a mesma coisa, tipo, você vai no hospital, você tem direito a ser atendido. Eles querem te atender outros clientes, ou eles te atender bem outros clientes, sendo que você tem direito de ser atendido bem. Bom, foram realizadas 3 oficinas. A primeira, a gente fez uma apresentação e uma integração entre as participantes, para cada uma contar um pouco sobre a sua própria vida e com relação às memórias afetivas relacionadas à alimentação. Uma das mulheres que eu mais admiro no mundo, assim, minha mãe, e ela criou a gente sozinha, do jeito dela. Tem poucas lembranças dela na cozinha, porque como ela trabalhava muito, em 2 empregos, para sustentar a gente, então a gente acordava, tinha lá uma panela de mingau em cima do fogão, um bilhetinho, levanta e anda. Todo dia ela sempre deixava essa frase pra gente. E é o que eu aprendi hoje. Não importa o que acontecer, a gente tem que levantar e continuar caminhando. E assim eu criei minhas filhas. Eu não estudei, não pude estudar também, mas eu criei minhas filhas estudando. E o meu orgulho é esse, de eu ter passado para minhas filhas a importância do estudo. Então a ideia era ter esses encontros, que um pouco como num ambiente de cozinha, que a gente pudesse desenvolver receitas e também poder conversar sobre assuntos como direitos sociais, de uma forma leve, né? Como se a gente estivesse conversando na cozinha mesmo. Como que essa alimentação se dá, porque a alimentação é cultura, né? É história. A gente quis pensar e construir, né, em conjunto com as mulheres. Então a gente construiu um quadro em que a gente foi lembrando, né, de receitas afetivas, que às vezes é da família, uma tradição, expressões, então aquele, come tudo, porque não pode desperdiçar. Então a gente foi conversando, né, porque às vezes a comida não tem só sentimentos bons, mas às vezes pode ter, né, carregar emoções negativas também. Tanto que como eu falei, eu não sou boa cozinheira, não gosto muito de cozinha, na primeira que eu falei, aprendi a gostar de algumas coisas aqui com vocês, porque eu nunca quis. Também discutimos um pouco sobre aproveitamento integral dos alimentos, sobre punks, hortas. Na segunda oficina, a gente deu o foco mais para o consumo de industrializados, uma conscientização desse consumo. As receitas, no geral, tinham o objetivo de serem acessíveis, com baixo custo, poucos ingredientes e que, mesmo assim, davam para ser bem gostosas. Minha parte nesse trabalho, assim, além de discussão de metodologias, foi mais no sentido de preparar e elaborar algumas receitas que pudessem ser facilmente reproduzidas, que fossem de baixo custo, que envolvessem, né, o uso de materiais como punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais, e que de alguma forma tivesse uma facilidade para as pessoas de criar essas receitas, recriarem em casa, dentro do contexto ali da substituição dos industrializados. E a gente conseguiu ofertar para elas mudas aqui da horta da FSP, que a gente também colheu em outros lugares,
A gente levou capuchinha, erva vinagreira, erva valieira e foi legal, né? Porque acabou despertando nelas um interesse que elas já tinham, né? Tinham perdido esse interesse de cultivo, de plantar, né? De horta, dessa relação com a planta, com a comida, com o alimento. E aí uma forma de guardar todas essas memórias dessas construções que a gente fez com as mulheres, a gente fez um livrinho e lá a gente registrou como que se deu cada uma das oficinas e também colocamos as receitas que a gente fez, né? Como a ideia foi sempre construir com as mulheres, a gente também colocou no livrinho receitas que elas trouxeram e aí foi realmente como pesquisador a gente se vê que a gente não está naquele papel só de ensinar, né? A gente faz muita troca. Uma coisa que a gente também trabalhou bastante nas oficinas foi a questão do empoderamento feminino, né? Porque muitas vezes o ato de cozinhar se vê muito na obrigação do papel da mulher. Então a ideia também foi trazer um pouco da valorização, porque muitas vezes esse trabalho ele não é valorizado, mas a gente quis mostrar para elas que esse trabalho é um trabalho de muito valor e que, enfim, é importante que elas se vejam como protagonistas, né, na vida delas e na alimentação das famílias delas. Eu não quero que elas tenham essa visão. Eu tive. Entendeu? Vai ter que casar, vai ter que cuidar da casa e se virar do jeito que dá. Mas eu falo para elas, você pode casar, você pode ser esposa, ser mãe, pode fazer uma faculdade, pode quebrar esse ciclo. Eu quero que elas quebrem esse ciclo da gente ter que ser menos. A gente pode ir além. Então, aqui dentro do INCT, né, combate à fome, existem vários eixos, né, enfim, diferentes olhares para esta questão da fome e de estudos a respeito disso, né? E nós fazemos parte do eixo saúde e nutrição, né? E dentro desse eixo a gente tem trabalhado, o nosso olhar é sobre a questão de políticas públicas voltadas para o combate à fome e a garantia da segurança alimentar e nutricional. É que existe uma percepção, né, de que a alimentação ela não está adequada, né, em regiões periféricas da cidade, como Grajaú, né, que é uma região na zona sul de São Paulo, que é uma região periférica, que é uma região muito grande, né, também. Que existem o que se chama hoje em dia de desertos alimentares, ou seja, faltam lugares para poder comprar alimentos de qualidade, que não sejam só os industrializados, né, de baixa qualidade. Falta restaurantes populares, faltam centrais de abastecimento subsidiadas, né? Algumas poderia ter feiras livres de pequenos agricultores, por exemplo, levar um alimento fresco, saudável para a periferia é muito importante. A gente mora em barragem. Quando a gente morava na barragem, geralmente a gente acostumava a comprar dos vizinhos. Eles plantavam, faziam horta, alface, essas coisas. Então a gente não comprava em feira, essas coisas. A gente comprava do vizinho, comprava banana, os cachos de banana. Então, tudo isso. Dá um espaço para o pequeno produtor, que lá, para aquele lado, tem muito de vender esses produtos. Então não adianta só pensar em instalar equipamentos e desenvolver programas e políticas, se não se pensar isso combinado com as possibilidades outras que o território oferece, das pessoas, enfim, se deslocarem, etc., né? Ou onde é que estão as escolas e os outros equipamentos que também têm a ver com isso, né? Com uma combinação de, enfim, equipamentos e políticas e programas que combina, né? Segurança alimentar e nutricional, combina educação e assistência social também, porque senão as coisas ficam, e equipamentos de saúde também. Conversando se a alimentação é um direito também. Se a gente tem direito, porque ele é diferente, né? A gente não vai lá, não tem um SUS, né? Quer dizer, a gente até tem um sistema, mas que não tem um lugar para a gente ir normalmente. E então, será que a alimentação é um direito, assim, ou não, não é? Eu acho que sim. Eu acho que é um direito sim. Eu acho que nenhum ser humano deveria passar fome. Eu acho que emprego. No meu caso, eu já penso assim, emprego. Eu acho que deveria ter emprego para as pessoas, porque muitas das vezes as pessoas passam fome porque não tem emprego digno e quando tem não ganha o suficiente, porque
tá tudo muito caro, então não dá pra comprar. Poderia ter um lugar, né, que tipo, as pessoas fossem, tipo, o governo desse o alimento e as pessoas faziam uma comida e pegariam na marmita. Para mim, esse projeto foi muito importante porque ele ajuda a gente a aproximar o que a gente aprende aqui na universidade com a vida real, com o que as pessoas passam, né? E a gente, como profissionais de saúde, a gente precisa ficar atento a essas desigualdades para a gente poder pensar como a gente vai lidar com esses problemas. E acho que para mim, assim, de uma certa forma, foi bem legal participar, né? A gente pôde discutir dentro do grupo, com as pessoas, com as participantes, diversos temas, né? Como o SUS, como o direito à soberania alimentar, direito à alimentação, princípios constitucionais do direito à alimentação. E foi muito interessante assim, ver a visão das pessoas sobre o direito, sobre a luta ali naquele território, né? Sobre o entendimento delas em relação ao direito à alimentação. Eu não estudei, eu não participava de nada, eu gostei muito, eu pretendo fazer outros cursos daqui pra frente. O acolhimento que vocês me deram também, entendeu? Me senti acolhida e vi que eu posso estar fazendo outras coisas e nunca é tarde pra gente aprender, entendeu? Porque às vezes a gente esquece, né? Ah, já tô velha pra fazer isso, já tô velha pra começar a estudar, já tô velha pra tentar. Abriu bem a minha mente de novo. Então, uma coisa que eu aprendi foi isso. Dá pra gente comer bem, fazer uma comida bonita, gostosa, sem necessariamente gastar muito.